Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química do curso Positivo. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um estupendo professor de Física, engenheiro, professor Geraldo, o sobrenome Geraldo, seja super bem-vindo, é? É Krebsbach, Giba, é fácil, todo mundo acha que meu sobrenome é complicado. Te pergunto, como é que você fala caranguejo em inglês? Não é crab? Krebs. Só que é com C e é com A. Em alemão, caranguejo vira com K e com I. Tem um S, que não designa plural. Facinho, né? Então, Krebs é caranguejo. E Bach também não é tão difícil. É Krebsbach, meu sobrenome. E Bach é o mesmo sobrenome, por acaso, do Johann Sebastian Bach. Grande. Então, Krebsbach, essa é a pronúncia do meu sobrenome. Que legal. Geraldo, eu queria primeiramente, para apresentar aí, para tanta gente, né, que nós já ministramos aula e tal, a sua história. Mas com calma, pode falar toda a tua história aí, o que te interessa, assim, passar para os outros, porque tanta gente que precisa saber. Porque, Geraldo, eles acreditam que colocaram a gente já para dar aula em curso pré-vestibular, na turma do ITA, não é assim. Todos nós temos uma história. Seres humanos, temos uma história. Muita coisa em comum com vários alunos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Tá certo. Giba, realmente, a minha história, ela provavelmente vai se identificar com a história de muitos dos nossos queridos alunos. Eu tive uma infância, como a maioria dos meninos daquela época. Você é de Curitiba? Eu sou de Curitiba, eu nasci em Curitiba, nunca morei em outra cidade, já andei viajando, já fui nômade, já dei aula em Maringá, Cascavel, Umuarama, né? Mas sempre residi em Curitiba. Torce para o Curitiba? Torço para o Curitiba, como não poderia deixar de ser, né? E a minha história realmente muito me emociona e eu poderia ficar bastante tempo falando a respeito dela. Não sei se entediaria o meu caro interlocutor, os meus caros ouvintes, mas eu me orgulho muito. Quando eu era criança, Giba, induzido pela minha mãe, eu tive uma tendência de ser sacerdote, de ser padre. É verdade. A minha mãe tem um irmão, Frei Rogério Winter, já falecido, minha mãe também já é falecida. Frei Rogério Winter. Rogério Winter. Há uma rua em Curitiba com o nome de Rua Frei Rogério, em homenagem a ele. Isso eu não sabia. E o meu pai, acho que também não tive essa oportunidade, veja, agradeço essa oportunidade que você me dá também de contar uma parte da minha vida. Nós estamos aqui para valorizar a educação, né? Há tantos anos, Giba, e nem tudo que nós conversamos pessoalmente, estamos tendo a oportunidade de conversar agora. Meu pai foi seminarista, quase se tornou padre, por sorte, na última hora desistiu e se casou com a minha mãe. Eu sou o terceiro de 5 irmãos, sou, portanto, do meio, né? E minha mãe queria, meu pai também tem um irmão que era padre, ambos moraram aqui em Curitiba, no convento Bom Jesus, aí perto da Praça Rui Barbosa. E minha mãe sempre dizia, eu gostaria muito que um dos meus filhos fosse padre. Que bacana. Por isso estudei numa escola religiosa, também próxima desse local, Colégio Bom Jesus. E desde criança eu sempre quis ser engenheiro. Tá? E mais tarde descobri a minha vocação para a engenharia. Mas isso não faz parte exatamente do começo da minha história. A minha história é uma história inclinada ao sacerdócio, tanto que eu sou congregado mariano, católico, e era coroinha, ajudava o padre a rezar a missa. Mas uma das grandes mágoas, Giba, dessa minha história, é que eu fui expulso do Grêmio de Coroinhas. Porque fiz alguma indisciplina? Não. Apenas eu tinha 12 anos de idade, os meus colegas também tinham mais ou menos a mesma idade, só que eu cresci muito rápido. E aquelas batinas estavam me batendo no joelho, quando deveriam... Aí virou bermuda. Pois é, por isso acabei desistindo de ser coroinha, consequentemente também desisti de ser sacerdote, mas frequentava, ainda sou congregado mariano, né? E daí desisti dessa história do sacerdote. Mas a minha vontade, isso faz parte da minha história, sempre foi seguir pela área de ciências exatas. Desde criança eu sempre gostei, sabe, de matemática, mais tarde de ciências, mais tarde de física, não é? E naquele tempo não existia o que se chama hoje de terceirão. Naquele tempo não tinha, né? Não tinha terceirão. Você terminava o ensino médio, tinha científico, e daí fazia cursinho, científico, no meu caso, lá naquela época era científico que se chamava, né? E eu vinha fazer o cursinho daí, numa escola onde eu fui orientado nada mais, nada menos do que pelo professor Oriovisto Guimarães, que foi quem me ensinou PA, PG, logaritmos, análise combinatória, nosso senador, nosso
nosso pai do Lucas Guimarães, que hoje dirige o Grupo Positivo. Também, naquela época, trabalhava nessa mesma instituição o professor Durval Machado Tavares, que também outro querido também. É outro querido nosso. Mas antes dele, já que se perguntou a minha história, né, a minha vontade era ser engenheiro. Já desde o começo da minha carreira de estudante, se é que se pode falar assim, eu descobri, eu gostava demais de matemática, física, química também, mas nem tanto. Nem tanto, mas por uma coincidência, o professor Oswaldo Arntz, pai do nosso senador Flávio Arntz, que junto com o professor Oriovisto, né, representam no Senado Federal os interesses do Paraná, Oswaldo Arntz foi meu professor de literatura e de português. E as aulas dele aconteciam durante a semana, mas também uma delas era no sábado. Até que um dia, Giba, ele resolveu, neste sábado nós não vamos ter aula. Vocês é que vão dar aula. A aula será de expressão oral e quem vai ser o primeiro, eu sentava na primeira carteira. Lá foi você. Lá fui eu para o sacrifício. Tio, Giba, ninguém diria naquela época que eu viria a ser professor. Eu era muito tímido, eu tremia ao fazer... Isso já é um exemplo para os alunos que às vezes muitos se sentem assim que vêm do interior e de repente dá para florescer e dá para desenvolver para caramba, né, Geraldo? A gente muitas vezes não percebe que a gente tem esse dom, essa capacidade. Eu não sabia, eu desconhecia totalmente. Tanto que ele disse, olha, você vai dar uma aula, e eu escolhi dar uma aula sobre química. Era alguma coisa relacionada com de que maneira os planetas tinham alguma relação com os elementos químicos presentes aqui na Terra. Uma coisa bem histórica da química, mas talvez antes até de Bohr, de Rutherford, desses famosos aí do Dalton, Leucipo, Demócrito, os filósofos, tudo isso. Não é coisa do século XX, é coisa talvez da pré-história. Mas eu preparei bem essa fala, e embora muito nervoso, eu percebi algo extraordinário, eu não esqueço até hoje. Provavelmente muitas pessoas vão se identificar, alguns já falaram até para mim. Quando eu falei a primeira palavra para aquele público, devia haver umas 30, 40 pessoas, foi difícil, mas quando eu comecei a aula, a oratória fluiu de uma forma tão tranquila e o interesse da plateia... E você já tinha esse timbre? Eu desconheço. Não, provavelmente não. A minha voz hoje é grave. Bem grave, né? Minha fonoaudióloga disse que é a voz mais grave que ela já havia visto. E no monitor dela, ela viu 100 Hz. Era uma das vozes mais graves. Naquele tempo, eu tinha a voz mais fina. Hoje, a minha voz é grave, Giba. Provavelmente, eu vou te contar se você me der a oportunidade, por causa da minha profissão. E adivinhe por quê? De tanto gritar os gols do meu Verdão no estádio. Isso deixou a minha voz grave. Do Coxa, depois eu conto a respeito disso. Então, não sei. Minha voz acho que não era assim tão grave, mas a aula fluiu de uma tal maneira que naquele momento... Você foi pegando confiança. Peguei confiança. Durante a aula, e hoje eu digo, graças ao professor Oswaldo Arntz, também já falecido, ele foi, durante muitos anos, presidente do Conselho Estadual de Educação, foi reitor da Pontifícia Universidade Católica durante muitos anos, pai do Flávio Arntz, portanto, não estou mentindo, né? Uma pessoa com a qual nós temos ligações, eu digo isso para o Flávio. O Flávio é filho de uma prima da minha mãe. O professor Oswaldo era casado com uma prima da minha mãe, havia até um certo parentesco, mas não por causa disso. Foi essa oportunidade, né, que me deram de falar em público uma vez que fez com que eu decidisse. Eu quero ser professor. Mas, Geraldo, uma coisa. Essa facilidade de eloquência que você tem, pode chamar de você, né? Nós somos amigos. Por favor, Giba, claro. Já tem essa influência até da igreja, quando você foi coroinha, não tem, não? Pela leitura, pela fala do padre. Você não acha que vem com tudo isso e daí consolida também com o professor de português, o Arnes, aí, toda essa parte? Porque você tem um vocabulário maravilhoso. Não há dúvida nenhuma disso. Não, é verdade, é uma coisa fantástica, você não erra no português. Eu devo o Kobe é assim Oswaldo também. O cuidado com a maneira correta de falar. É claro que de vez em quando a gente dá uns escorregões, né? Sim, mas na brincadeira também, na gíria de futebol, essas coisas. Mas na linguagem verbal é aceita, né? Mas eu acho que sim, tem a ver com o começo da minha vida, porque quando você ajudava o padre a rezar a missa, sim, né? Era em latim, cara, em latim. A parte da missa que eu mais gostava era o ite missa est. A missa terminou, verdade. Mas e a gente nem percebe o quanto está entrando de coisa boa para a gente para o resto da vida, né? Exatamente. Uma educação assim como eu tive, dou graças aos meus pais, que ambos religiosos, né? Eles tinham, os meus tios, tanto um tio por parte de mãe como por parte de pai, eram sacerdotes, né? Então eu devo a eles muito
desse cuidado que tiveram na minha educação. Legal, então vamos continuar. Agora nós estamos ali, onde é que você estava? Eu estava decidindo, né, ser engenheiro. Isso. Eu era aluno do professor Oriovisto. Que bacana, também hein? tive aulas com o professor Durval e o professor Renato Ribas Vaz. O trio, hein? Só que o professor Renato trabalhava na área destinada à medicina e eu me dirigia à engenharia. O professor Oriovisto ensinava álgebra para aqueles que pretendiam cursar engenharia. E as aulas dele me encantaram. Não é? PA, PG, logaritmos, análise combinatória. Eu me sentia muito à vontade com aquela parte da matéria. Passei em segundo lugar no curso de Engenharia Mecânica em 1972, na Federal do Paraná. E naquela época era permitido fazer 2 cursos simultaneamente. Eu fiz também, daí no ano seguinte, licenciatura em Matemática. Daí eu passei em terceiro lugar, porque daí começou a cair Biologia também, que eu não estudava. Né? Eu só tinha estudado História. O pessoal de exata sempre falava isso. Exatamente. História também nunca precisei estudar. Mas então eu aí ingressou. Entrei na engenharia e já decidido a ser professor, no ano seguinte fiz o vestibular para a licenciatura. Estou aqui com a minha caneta de professor, não consigo largar dela. Faz parte. E então, Giba, quando eu estava ainda no primeiro ano da universidade, eu fui convidado para trabalhar como professor assistente. Foi daí que veio também uma convivência daí mais profissional, não como estudante, com o professor Oriovisto, o professor Domênico também, que é Domênico, nosso fantástico amigo. também. Ele pegou o bastão do professor Oriovisto quando o professor Oriovisto foi para o Bardal, como nos contou recentemente o professor Renato aqui na sua história. É verdade, maravilhosa. E aí eu fui convidado para ser professor assistente de matemática. Foram anos muito felizes, de 1972 até 74. Você lembra bem, até a data certinha? Se bobear, eu te digo até o mês em que tudo isso aconteceu. Mas começo do ano de 1972, eu estava no primeiro ano do curso de engenharia. E aí, final de 74, com a saída do falecido professor Cicuto, que lá naquela instituição lecionava álgebra, veio a lecionar no positivo mais tarde. Diga-se, eu só não estudei no positivo, porque o positivo foi criado exatamente no ano seguinte ao que eu terminei o terceiro ano do científico. Né? Naquele ano, daí 72, ou final de 71, já foi criado o positivo, como ouvimos aí do professor Renato. Do Renato, isso. E daí, então, o que é que aconteceu? Eu fui convidado, trabalhei como assistente durante 2 anos. Mas que matéria nisso? Era para ser álgebra. Sim, mas tudo na matemática. A física ainda não entrou na tua vida. Não, ainda não. Isso iria acontecer. Eu estou matemática, então homeopaticamente a minha história. Oriovisto, Durval, todo esse pessoal que te ajudou pra caramba. Demais. Também influenciaram demais. Domênico Oriovisto, o Durval nem sabe disso. Ele foi meu professor depois. É um estupendo professor também. Estupendo professor. Todo mundo fala bem dele. Embora engenheiro químico, o professor Durval, ele foi nosso paraninfo, infou a turma de licenciados em matemática. Eu tive aula de matemática lá no Centro Politécnico. Mas a minha carreira de professor, você quer que eu conte a minha história, ela começa como professor de álgebra em 1975. Aquilo foi uma alegria. Eu passei as férias de 74, 75, Natal, no Novo, escrevendo material, inspirado, é claro, no que já havia sido escrito, provavelmente pelo professor Oriovisto, né? Mas lá pelo mês de maio de 75, o professor Hélio Rodrigues, grande coxa branca, está sempre lá no Couto Pereira também, o professor Hélio Rodrigues era o professor titular de trigonometria e saiu. E aí, Giba, me permita, aconteceu uma das coisas, assim, uma certa mágoa que eu trago. A gente sempre tem alguns percalços aqui. Infelizmente, né? Alguma coisa, mas não chegou a me frustrar no sentido do segmento da minha carreira. Eu era professor titular de álgebra, Giba, e daí saiu o professor de trigonometria. Quem é que vai dar trigonometria? Ora, trigonometria, acho que hoje em dia é um consenso, ela não é tão encantadora quanto a álgebra. Ela é árida, ela é cativante para quem estuda. Mesmo porque o jovem tem um contato com a álgebra antes, né? Então já tem mais tempo de convívio, né? E depois conforme Não, sim, mas ele ainda não tem uma visualização, um aprofundamento ao jovem de perceber a importância da trigonometria. E eu acredito que aí você tem razão. Né? Ele é mais sensível à álgebra. Porque dá para abstrata, eu diria. Né? Então, para mim... Mas daí você mudou. Estava no começo da carreira,
para mim, assumir trigonometria não seria tão interessante para que eu pudesse crescer quanto com a álgebra, com a qual eu estava tão familiarizada. Só que eu já trabalhava desde... Isso foi em começo de 75. 75. Eu já trabalhava nesse local desde 72. E eu era, assim, vamos dizer, embora o mais novo da turma, eu já estava na casa há algum tempo. Novos professores foram aparecendo e eu, como o mais novo em idade, né, acabei perdendo certas regalias que os mais antigos pareciam ter. Geraldo, você vai quebrar o galho, você vai carregar o piano, você não quer trigonometria, mas nós confiamos em você, vai firme, sabe aquele incentivo que o chefe te dá. Eu ouvi isso do professor Juarez Antunes, que era o diretor daquela época. E lá foi você para trigonometria. E lá fui eu para trigonometria, e ainda tive o alento de que à frente da matemática que trazia trigonometria, tinha no final algo que não era carne de pescoço, que era filé mignon também, nada mais do que a geometria analítica. Eu pensei, mas que é muito legal, né? Muito legal. Só que mais tarde também a geometria analítica me foi retirada. Né? Até que eu assumi em 1980. Daí faltou professor de mecânica. Geraldo, você é engenheiro mecânico, né? Naquela altura eu já tinha me formado, então você vai agora ensinar mecânica. Também me foi imposta, né? Isso não foi uma coisa planejada por mim, daí eu dizer que há uma certa mágoa. Mas eu hoje não troco a física por nada. Assumi a mecânica em 1980. E a gente vê que você gosta da física. Eu sou apaixonado pela física. Ô Geraldo, isso que você está falando, assim, não só do lado de aula, mas na vida, a minha vida e todas as pessoas que eu convivi e convivo, quando tem esses percalços, eu penso muito em Deus assim como se fosse um desafio, sabe? Um desafio, porque é lógico que a gente fica chateado, fica muito chateado às vezes, perde aquilo que você estava pensando naquele caminho, de repente muda o caminho, mas mostra o potencial que a gente tem para superar as adversidades. Você não concorda que a gente vem com uma vontade, né? 100%, esses desafios estão aí para nos calejar. Há um provérbio que diz: a areia foi colocada no seu caminho não para machucar os seus pés, mas para impedir que você escorregue. Olha que legal. Aí, gente, ó, vocês aí que às vezes, pô, já estava tudo certinho para estudar no terceirão, mas aí de repente teve algum problema de família, mas calma, vai ter chance. Continua focado nos estudos, né? Acredito que muito dessa mudança de rumo que a gente tem na vida é obra da providência divina. Não é por acaso, nisso. Não é possível. Concordo, né? 100%. Mas aí você pegou a trigonometria e aí... Fiquei com a trigonometria, na verdade, por até quando, você lembra? Até quase final do século passado. Assumi a trigonometria em 1975. Né? Em 76 já me formava em engenharia, já estava decidido que eu não seria engenheiro, então me dediquei de corpo e alma ao magistério, sempre ensino médio, ensino pré-vestibular. Trabalhei mais tarde, isso fará parte da minha história, vamos chegar lá, de 86 até 97, no ensino superior, na Universidade Federal do Paraná, e agora mais recentemente na Universidade Positivo. Né? Mas a trigonometria me acompanhou desde 75 até 99, talvez ano de 2000, por aí. A mecânica a partir de 1980 também. Naquela época era comum... o professor... E a mecânica tem muito a ver com a trigonometria também, em alguns casos. Nossa Senhora. A matemática é uma... O nosso colega Vanderlei que não gosta de escutar isso, mas a matemática... Vanderlei é um excelente professor também. Excelente professor, mas a matemática é também, né, além dos encantos que ela tem, uma ferramenta para a física. E a trigonometria, particularmente, claro, MHS, seno, cosseno, para lá e para cá, né, vibrações mecânicas... Lançamento oblíquo. Oi? Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, tá, você decompõe cartesianamente, né, e aí o seno e o cosseno entram... E direto. Saber que variam aí de -1 a +1 é fundamental para que a gente possa resolver problemas de física a partir da teoria dos máximos e mínimos. Tá, mas aí o convite para a física, para você ficar inserido ali em todo o departamento de física, você foi para mecânica na Federal, mas no curso pré-vestibular, assim. No curso pré-vestibular houve uma caminhada dupla. Eu era professor de trigonometria e era professor de mecânica também. Isso é uma coisa atualmente inviável, né? Não dá para pensar. Até que lá em 99, 2000, não, agora você tem que decidir o que você quer, matemática ou física. A carga horária de trigonometria era 1 aula por semana, de mecânica era 3 aulas por semana. Então eu acabei ficando como professor exclusivamente de física até os dias de hoje. Hoje em dia já não trabalho mais com matemática. Isso continua até... E na turma que vai para o ITA, para o IME, você também ministra aula para eles no curso, né? Desde os tempos que eu era assistente. Giba, parece
que um dos ônus daquele que está no começo de carreira é fazer aquilo que os mais velhos não querem. Então, preparar para o ITA, para o IME, ainda hoje é pesado. Você prepara, leva 4, 5 horas para preparar uma aula e não a repete, né? Como muitas vezes no curso a gente tem a oportunidade de repetir. É bem isso, já. Eu dei aula na turma do ITA lá para São Paulo, Você que vai prestar. disso. E aqui também durante algum tempo aí. É bem isso, você prepara, mas você não tem segunda chance. Exato. Naquela aula. Lógico que você vai ter outras aulas, mas você pode até depois voltar um pouco à matéria. Mas então você tem que preparar com um esmero, com um cuidado muito grande, né? Exatamente. E pessoas que exigem, porque ali no meio tem alunos excelentes também, né? Você está submetido a críticas de todos os lados. E a gente né? tem que ter essa humildade de recebê-las. Tem de corresponder, tem de estar preparado. Preparado para elas. São os vestibulares mais difíceis do Brasil. Né? E o Positivo tem uma rica história de aprovações, recorde aqui no sul do país, né? De aprovações no ITA. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e é o que eu mais curto fazer. Né? Depois de velho, meu prazer é passar nos fins de semana, procurar lá nos livros russos, nos livros peruanos, novos desafios, porque as questões do ITA são também inspiradas nesses livros. Nós também. Eu sempre falo para eles, né, que o professor, a aula para ele é um momento mágico. Então, independentemente de ser para o ITA ou para uma turma de humanas, o que for, a gente tem que preparar com cuidado, porque o público-alvo é diferente. Quando você sai de uma sala, vai para outra, pega um cara só do terceirão, que pode depois até ter ingressado no ITA. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita alegria de preparar uma aula, né, Geraldo? O preparo da aula é tão importante quanto ministrar a aula para os alunos. Isso tudo está embutido no nosso salário, sob o título de hora atividade. É verdade. Mas faz parte do nosso papel, preparar a aula. E o que você falou é uma grande verdade. Você tem que ter em mente qual é o público-alvo que você tem. Senão não adianta. Você falou uma coisa super difícil. Uma turma que não está querendo aquilo, que não tem na carreira dela, não vai precisar. É lógico que vai precisar também, mas, por exemplo, pessoa que vai fazer filosofia, direito, ficar indo a fundo na trigonometria, tem coisa mais importante que você pode direcionar da tua própria matéria que vai ajudá-los, né? Não tem dúvida, a gente tem de proporcionar uma informação sob medida para atender os... Concordo em gênero, número e grau. Aliás, Giba, é difícil a gente discordar de alguma coisa, né? Não, a gente tem muita caminhada junto. Eu gosto muito do teu estilo, Geraldo, pelo respeito, pela ética, sabe? Isso, você sempre dá atenção para o meu personagem, o Anta, também. Que eu fiz, é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque eu criei São Paulo 10 anos lá no ângulo e aqui já estou há 29 anos, mas eu criei lá em São Paulo, mas aqui que eu lapidei. Mas isso tem a ver com a minha vida e com a chance de passar a informação de uma maneira mais suave, mas com consistência. E ao fazer isso, você não tem a dúvida que você está demonstrando o teu respeito e o teu afeto pelas pessoas. Pelo teu aluno, pelo teu ouvinte. Eu também admiro muito por causa disso. Obrigado, Geraldo. Agora vamos dar sequência, que hoje você que é o entrevistado aqui. Tá certo. Uma coisa importante, eu até marquei algumas coisas, Geraldo, se você ficar chateado, né? Eu espero que você não fique. Mas mudando um pouco o foco, você pratica esportes. É verdade. Conte um pouquinho essa história, porque pouca gente sabe. Às vezes o aluno fala, que nem eu falei, eu fui seleção brasileira de handebol, que fala, mentira, não é, fui. Mas as pessoas têm vários potenciais. Só o que você falou aí da tua carreira aí na parte de matemática, física, toda essa parte, você vê quanta coisa rica, né, que você produziu e passou para os outros. Mas só dando uma guinada um pouquinho para quebrar um pouco só da matéria, porque o aluno que não gosta muito de... Está numa carreira direcionada ou para direito e tal, para ele ver também o outro lado, que todo mundo tem. Alguns vão a fundo, outros não. O que você fez de esporte? Em 1985, te lembra alguma coisa? Mas que pergunta, Giba. 1985. Não é? Foi uma coisa o ano verde. em que o meu Verdão foi campeão brasileiro, sob o comando do Enio Andrade. Enio Andrade, que depois foi para o Grêmio, né? Também treinou, não sei, depois ou antes. Eu sei que o Enio Andrade, gaúcho, acho que ele veio do Grêmio para cá. Grêmio. Talvez tenha retornado depois já Sisudo, né? Sisudo, brigou com os brigou com foguetinho aqui, pelo que eu ouvi falar, inclusive, né? Mas foi uma grande vitória do Coxa, né? Foi uma grande vitória, foi um jogo estratégico, né? E os atleticanos aí, que me perdoem, eu sou palmeirense, não sou Coxa. Mas a gente tem que dar valor para todas as grandes conquistas, como o Atlético também teve, né, Geraldo? Mas eu acho também outros esportes, não só o futebol. Tá certo. Eu, além de torcer pelo Curitiba e ter vibrado em 85 com
com a conquista do título brasileiro, antes que o Atlético conquistasse, embora o Atlético, claro, tenha sido vários campeão da Sul-Americana, agora na virada do século também, 2002, né, o Alex? Hoje, aliás, o Atlético, parabéns, está completando, hoje, 26 de março, está completando parabéns, 100 anos de existência. 100 anos de existência. Os nossos respeitos. Eu morei ao lado do estádio do Atlético. Da Baixada? Da Baixada. Quando eu era solteiro, eu morava lá na rua Coronel Dulcídio, entre Brasília e Tiberê, Marante Gonçalves. E a arena fica na Brasília e Tiberê. Você ouvia Eu não ouvia os gritos, eu estava no estádio. Ah, você ia direto? Entrava, na verdade eu pulava o muro, entrava na antiga Baixada, né? Naquela época não era como essa Liga Arena que tão brilhantemente o Petralha conseguiu construir. Mas eu entrava lá, conheci pessoalmente... Quem? Ícones atleticanos, né? Porque eram os treinos do Atlético lá, Sicupira. Sicupira foi um grande jogador. Charrão, né? Ivan, Pedrinho, Renatinho, quem é da velha guarda, quem nasceu antes de 1960 lembrará desses nomes. Valdomiro, Walter, um atacante que mais tarde veio a defender o Curitiba também. Eu entrava no gramado e batia papo e depois assistia o treino, né? Então, mas não apenas como torcedor, acho que a tua pergunta tem mais a prática esportiva. Sim, né? Não, do que você exerce como esportista. Eu jogava futebol quando era criança, basquete, vôlei, prevalecendo-me também da minha altura. Centroavante ou zagueiro? Eu era um grande lateral direito. Lateral direito tem que correr muito, né, Geraldo? Tinha que correr muito, mas eu fazia isso com muita habilidade, Giba, desculpa, é falta de modéstia. O Curitiba teve um lateral direito brilhante, um esquerdo famoso, o Dionísio, né, já falecido. Mas o lateral direito, ele está lá no muro do Curitiba também, com a fisionomia dele colocada lá, com a caricatura dele lá. Qual é o Hermes, veio do Santos. Veio do Santos, jogou com o Pelé no Santos. Jogou com o Pelé, ele era alto, como eu, né? O que ele fazia? E o zagueiro tinha o capitão, né? Que jogou no coxa de jogo, chegou a jogar com o Pelé no Santos, o capitão Hidalgo. Capitão Hidalgo, grande jogador. De São Paulo para cá. Sim, foi ídolo também no início da década de 70. O Hidalgo. Hermes também era da época do Tim, né? Começo dos anos 70. E eu era que nem o Hermes no futebol, eu era lateral direito, eu era capaz de, eu não sei por que os técnicos não fazem isso, é tão simples. Hoje o Curitiba, no domingo contra o Maringá, ficou alçando a bola na área, Se fosse eu, lateral direito, olha, garanto que eu colocava o Damião na cara do gol. Eu fazia como o Hermes, modéstia à parte. O overlap do Coutinho, que fazia passa por trás. Algo desse tipo. Mas eu deveria levar a bola sozinho ou tabelando com alguém, Natanael devia fazer isso, até a linha de fundo e depois cruzando para trás. O cara vem de frente. Por que não fazem isso? É só chuveirinho? Que chuveirinho direto, Ô, Guto, faz favor, Guto, dá uma melhorada. Mas o Guto é um bom treinador. Eu gosto muito do Guto, ele agora está naturalmente sob a vigilância, né, severa de todos nós, afinal, não nos classificamos na Copa do Brasil, agora não no Paranaense, mas eu gosto muito do trabalho do Guto. Eu ainda acredito que nós vamos subir com ele já subiu com vários times. É verdade. Você sabe que eu sou de São Paulo, capital, e eu acompanhei o Palmeiras desde pequenininho, que meu tio levava para assistir o jogo. Mas a gente ouvia muito aqui, falar daqui de Curitiba, do Zé Roberto. Eu acho que ele, se não me engano, ele jogou no São Paulo. Eu lembro das reportagens com ele lá no São Paulo. Magrão, alto, né? Mas ele jogou também no Coxa e no Atlético, né? Sim, no ano de 1968, Ó, gente, a história do futebol. 1968, eu sei disso porque eu morava ao lado da Arena da Baixada, claro, meu time já era o Curitiba, mas um certo senhor, muito respeitado também, o antecessor do Petralha, chamado Jofre Cabral e Silva. Jofre Cabral. Tinha relação, provavelmente, com o time do São Paulo e trouxe Bellini, Djalma Santos, Nilson Borges, o Bocão. Djalma Santos que jogou na seleção de 58 e jogou no Palmeiras, né? Esse mesmo, ele trouxe e jogaram no Atlético e o Zé Roberto veio junto. O Zé Roberto bem mais jovem. Em 68, ele jogou pelo Atlético. Ele fez o primeiro gol, o gol que estaria dando ao Atlético o título de 1968, aliás, teria uma terceira partida, até que aos 46, quem apitou aquela partida foi o Arnaldo César Coelho, na Vila Capanema, não sei por que não foi na Baixada, que deveria ter sido. Aos 46 do segundo tempo, Paulo Vecchio fez o gol de cabeça, empatou, deu o título. Quem fez de cabeça? Paulo Vecchio. Paulo Vecchio, esse eu não conhecia. Ele era de Londrina, aqui ele estava jogando com o Curitiba, um cara alto, grande jogador também. Contra o Fluminense ele havia feito um gol de calcanhar da altura da meia-lua, acredita? Já viu isso? Um de calcanhar da altura da meia-lua. Tem que ser bom, hein? Ele era muito bom. Mas então... Não, mas deixa eu interromper um pouquinho. Falando em ser bom, eu soube, não sei se é verdade, que no jogo lá no Couto Pereira,
Teve aquele lance do torcedor poder participar. Eu não lembro quando foi isso, um aluno que me contou. Poder participar do jogo e tentar chutar de longe e fazer o gol, para ganhar prêmio. Não lembro nem qual era. É verdade essa história? Você lembra? Giba, é verdade. Coritiba e Palmeiras, isso foi no dia 30 de setembro de 2001. Por que eu guardei a data? Meu Deus, 30 de setembro de 2001. De fato, uma menina com uma prancheta na mão, provavelmente minha aluna, ela me chamou de professor, o que foi? Eu gostaria de convidá-lo para chutar a bola do meio de campo. Já temos 4 convidados, chovia, aliás, garoando, muito vento. Eu digo, eu não vou chutar, imagine só a plateia, eu vou errar. Aí vamos, eu sou conhecido aqui, vão contar. Au, que Geraldo sinuca de pau, né? Eu não vou suportar isso. Não se preocupe, professor, venha. Foi uma emoção, Giba. As 4 pessoas que chutaram do meio de campo antes de mim erraram por muito. Mas não por incompetência, que estava ventando. Mas demais. A bola fica no meio de campo e tem que passar a linha do gol. É o gol que o Pelé não fez na Copa de 70. Tinha que ser do meio de campo. Precisa muita força para chutar assim. Muita força e, no com caso, chuva? muita pontaria, com chuva e vento, que era o pior. E como é que você chutou? De bico? Eu chutei de trivela. Que é isso? Coloquei a bola mirando a bandeirinha de escanteio. E o vento soprou tão forte que a bola entrou no meio do gol mansamente, mas ela passou. Então você já usou o vetor resultante aí. Exatamente. Está usando a física. Uma composição vetorial. Velocidade da bola relativa ao vento, velocidade do vento relativa à terra. Essa soma vetorial vai determinar Olha, gente, aplicação no esporte, né? E o movimento parabólico também. Movimento parabólico. Geraldo, mas voltando agora para o esporte individual. Certo. Não vamos falar do futebol agora. Além de ter praticado futebol, vôlei, basquete, eu me machucava com facilidade por causa da minha altura, da minha pouca agilidade. Esses esportes... Exige muito treinamento, né, Diego? E expõe a pessoa à contusão por causa do contato direto que há entre adversários. Fora o joelho, o tornozelo, que a gente grande... Né? Exatamente. Ficamos vulneráveis, porque o adversário está sempre em contato com você. Você vê o arranque que tem o Rony do Palmeiras, por exemplo, ele é mais baixinho, mais atrás. O Romário, mais atracado, né? A explosão que o Alex tinha. O Alex. Pois é, pessoas de menor porte físico geralmente são favorecidos. Então o futebol, para mim, não era tão favorecido. Hoje tem o beach tênis aí, né? Você, na tua época, o que era? Antes do beach tênis, hoje em dia tem o tal de pickleball também, que já é sucessor do beach tênis. Isso está muito popular lá nos Estados Unidos. Mas antes há um esporte que está também ainda se popularizando, chamado paddle. É uma espécie de tênis. Ele a origem é espanhola? Eu acho que é, viu? Não é? A origem do paddle, se você... Os espanhóis, hoje em dia na Espanha, esse esporte é muito difundido. Eu lembro que eu tive um tempo na Espanha, eu lembro deles jogarem isso. Mas eram os ingleses que queriam jogar no navio e não tinham espaço para jogar. Olha que interessante, pessoal. E daí o paddle, que a quadra é um pouco menor. A quadra de tênis é de 12 metros por 24. Né? A de paddle é de 10 por 20 e participam as paredes. Então, no navio era mais fácil fazer isso. Navios que vinham da Inglaterra para o México tinham quadras desse tipo dentro. E aí o esporte foi trazido da Inglaterra, onde ele quase não se pratica, que eu saiba hoje, para o México, do México para o sul do continente americano. Então, Argentina, Uruguai... Aí desenvolveu. E veio subindo, já está em São Paulo. Temos muitas academias, inclusive aqui em Curitiba. Mas antes de você falar da tua consagração, o Anta diria o seguinte, é daí que saiu o Donald? Não tem nada a ver, o Donald. Pato Donald é outra Mas coisa. Conte das suas conquistas aí. Tá, bom, no paddle, até hoje, né? A minha sogra fez com que eu comprasse um terreno, porque eu queria sair do apartamento onde eu morava com a filha da minha sogra, minha esposa, né? E ela comprou um terreno barato até, mas era um fundo de vale, sabe? E uma montanha. Mas havia espaço no quintal para fazer uma quadra de paddle. Eu acabei construindo lá uma quadra de paddle, onde recebo semanalmente, 2 vezes por semana, os meus colegas. E narra com essa voz aí, super erudita, né? No meu Facebook eu coloco as grandes jogadas. Vocês têm que acompanhar, pessoal, muito legal. Vocês a verem a grande jogada do atleta Geraldo. Mas infelizmente, assim, a bola pegou uma velocidade muito grande, mas aí você cita tudo, né? Deixou desnorteada a dupla adversária. Muito bacana. Giba, eu fui campeão paranaense de paddle da 5ª categoria, da 4ª categoria, mas isso é só um detalhe, e também fui vice-campeão brasileiro de paddle da 5ª categoria. Que legal, Geraldo. Puxa. Em parceria com um outro grande atleta, ele com certeza vai nos ouvir, o Paulo Reme, meu primo, né, jogou junto comigo. E o paddle não força muito o joelho?
Força, infelizmente, também, né? mas você só se machuca, inclusive o joelho, se você não for cuidadoso, se você for querer ir além do limite. Além do né? limite, né? Porque isso tem muito de esporte. Ó, eu joguei vôlei, joguei handebol em seleção brasileira, e futebol também. Nada profissional, mas joguei. E como centroavante. Aí o que acontece? Você está na tua cabeça como se você tivesse 15 anos, 16 anos. Exato. Então você pensa numa jogada, vou dar o pique aqui, vou trabalhar no contrapé para tirar o cara, mas aí vem estiramento, vem joelho, porque você não está preparado para negócio, isso. A cabeça pensa, mas quem O corpo não obedece vai obedecer igual, né? o que você pensou. Vamos dar uma guinada aqui. Agora vamos passar do esporte, eu quero falar um pouquinho da sua opinião da política educacional brasileira. Agora é uma coisa super importante, essas mudanças que estão ocorrendo, como você analisa tudo isso. Beleza, Geraldo? Vamos falar para o pessoal, porque é importante, o professor Renato já deu um posicionamento também, o COUB, o IESO, sabe? A gente que tem que lutar pela educação, pela melhoria da educação. Eu queria que você falasse um pouco, porque a tua opinião é muito importante. Giba, com a máxima satisfação, eu tenho uma convicção muito forte a respeito dos caminhos que a nossa educação, a nível de ensino médio, está tomando. É o que a gente está trabalhando direto. É o nosso métier. Eu quero adiantar que eu sei que essa opinião não é unânime. Não é, mas nada é unânime, né, nisso aí, se for pensar. A discussão, como você falou, né, a própria ciência, ela deve oferecer abertura para o questionamento. Questionamento, E eu levanto um sério questionamento. Eu me sinto à vontade para falar a esse respeito, Giba, porque eu vivi uma época, quando eu era estudante, anterior à reforma do ensino médio. Eu me refiro àquela reforma que ocorreu, não essa última agora, a última reforma grande do ensino médio foi em 2016. E mais forte ainda foi quando foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular, que foi em dezembro de 2018. 2016, Mas antes 2018, disso, lá no início dos anos 70, o ensino médio começou a mudar rumo ao que está vigente até os dias de hoje. No seguinte sentido, no início dos anos 70, o vestibular era por área. Era comum você ouvir falar área científica, área tecnológica, área biológica e área humanística. Tanto que no ângulo, quando eu dava aula, se optava ou de biológica, exatamente essas divisões. As turmas eram totalmente diferentes. Pois é. E o que acontecia na prática? Quem fosse fazer engenharia, como era o meu caso, precisava estudar matemática, física, química, português, inglês e redação. Redação, claro, sempre redação tem que estar. Português é a matéria mais importante. Eu sei que a gente que é de exatas ou biológica, tá, mas português carrega tudo, a linguagem. Você já tem uma linguagem super refinada e você já nem percebe isso, mas é muito importante. Eu agradeço a observação. Procuro me expressar corretamente e principalmente, Giba, eu recebo, claro, com simpatia essa tua observação, mas eu acho que o que é importante, e eu até critico muito a minha querida filha, que ela esteja nos ouvindo, é que a gente articule as palavras de modo que cada sílaba possa ser ouvida. Sim, né? Não simplificado tudo. E falar tudo atropelado, às vezes comendo. Tem gente que faz isso e, claro, ganha pela tempo. Internet para ganhar tempo, mas na linguagem culta a gente tem que saber se expressar. Não, mas continue, daí a mudança. E aí... Pois é, então eu vivi essa época em que o vestibular era por área. Eu só estudei matemática, física, química, português e inglês. Redação também caiu lá. Tive de fazer o vestibular. Então o estudo era muito mais profundo. Nós aprendíamos no ensino médio cálculo integral e diferencial. Coisa que a gente ensina que é fundamental na engenharia. Fundamental para a engenharia. E a gente já entrava, o cálculo já não era aquele bicho que é hoje em dia, porque a gente já tinha estudado funções, limites, derivadas, derivação e integração no livro do... As cônicas a gente via. As cônicas na geometria analítica, elipse, parábola e hipérbole eram também estudadas a fundo. Essas acho que até ainda são, provavelmente não com a mesma profundidade. Com a unificação do vestibular, o ensino passou a se tornar, dizem os pedagogos, e o próprio MEC, que segue a linha de sérios e respeitados educadores, como Jean Piaget, como Edgar Morin, que pregam um ensino holístico, integrado, interdisciplinar, não é? Isso obriga
a um ecletismo que o corpo docente não tem hoje em dia. Se ela né? tem uma preparação para isso específica. Como é que o professor de matemática, o professor Renato, se eu entendi direito dele, que me desculpe se eu entendi errado, como é que se pode esperar que o professor de matemática vai ensinar biologia? Mas o que se quer com um ensino holístico, integrado? Você acha que perde a profundidade? Você acaba fazendo uma coisa utópica. O professor de matemática não foi preparado para isso. A preparação dele ainda é cartesiana, cada um na sua. Não é? Então, a nova Base Nacional Comum Curricular, ela convida a esse tipo de coisa. E a consequência disso, novos e novos conhecimentos, novas e novas ciências foram agregadas ao conteúdo do ensino médio, tais como... hoje em dia o aluno tem que estudar matemática, física, intermediária, química, português, história, geografia, filosofia, sociologia. O ensino médio está inchado. A quantidade, o volume de matéria que o aluno tem de aprender é tão grande que a consequência disso, desculpe se eu sou pessimista, mas o ensino se torna raso. Se a avaliação for tão profunda como era antigamente, haverá uma carnificina. Então o que acontece? A própria avaliação tende a ser mais superficial, eu diria rasa, usando uma palavra um pouco mais pesada. O aluno finge que aprendeu alguma coisa, algo vai sempre aprender, a escola finge que ensinou e a vida segue. Né? Eu sou muito mais adepto da linha antiga. Não é? Então... Mas está tendo, né, mudanças radicais no mundo, né, de um modo geral, com o avanço da tecnologia, de tudo, né? E isso que... Porque eu acho que tem que pegar um equilíbrio, a gente tem que... Sabe, eu não sei, assim, falar é isso que vai ter que fazer, mas toda vez que entra um aluno na sala com vontade de aprender e aprende, lá no positivo é muito... Você vai a fundo e a gente dá toda a atenção ao aluno. Sempre tem essa esperança, né, Geraldo? Não tenho dúvida nenhuma disso. A nova geração merece todo o meu respeito. É uma geração mais educada. Ao final de cada aula, eles vêm e dizem, professor, obrigado pela aula. Fazia tempo que não acontecia, né? E eles são verdadeiros heróis, porque apesar dessa carga, na minha opinião, exagerada que eles se submetem, eles levam numa boa. Né? Então, eles têm mostrado condições de fazer o que se pede, mas eu acredito que o resultado, o produto poderia ser melhor se não fosse dessa forma. É verdade, é verdade. Giba, a propósito, eu trabalhei durante 5 anos, de 2015 até 2020, na Universidade Positivo, onde fui convidado para lecionar mecânica dos fluidos para engenharia civil. E você já tinha dado aula também na Federal, né? Na Federal, anteriormente, de 86 até 97, lá a disciplina chamava-se Fenômenos de Transporte. Sim. Né? McFlu e transmissão de calor. Mecânica dos fluidos. Transcal e McFlu eram ensinadas juntas. E transferência de calor, o pessoal aí que está na área de humanas, às vezes não... Essas gírias que a gente Melhor falar, então, mecânica dos fluidos e transmissão de calor eram lecionadas juntas, porque há muita semelhança entre o fenômeno do transporte de calor e da quantidade de movimento que se observa quando o fluido está em movimento. E lá ela recebeu o nome de fenômenos de transporte ou transferência de quantidade de movimento, calor e massa. O ensino superior acabou me encantando tanto nessas duas ocasiões que para ter uma estabilidade maior, veja, eu só tinha a graduação, mas na verdade engenheiro só tinha o diploma. Hoje em dia é preciso que você tenha um mestrado, um doutorado. Então a própria universidade me ofereceu condições de fazer o mestrado em gestão ambiental. E a dissertação do meu mestrado foi a análise da implementação da sustentabilidade no ensino médio. Ela se revelou fracassada nos países do primeiro mundo. A pesquisa bibliográfica que eu fiz e as pessoas que me avaliaram ratificaram, mostrou de maneira saturante que a falta de capacitação docente para que a sustentabilidade possa ser implementada no ensino médio é um grande entrave. Tem que capacitar o professor. Né? Isso é resultado de uma pesquisa séria, inúmeras obras ratificaram isso. E, infelizmente, a implementação da sustentabilidade obrigará
a esse ensino integrado, né? Você tem que falar de biologia, de história e geografia para saber também como é que você pode fazer para salvar o planeta futuramente. Só que isso se torna um sério problema para o professor, já que ele não terá o ecletismo suficiente para isso. É difícil, né? Será que não é melhor o cartesianismo? Então, é essa questão que eu... Fica essa pergunta, né, para ser respondida nos próximos anos e tal. Mas a conscientização, eu acho que tem que ter reuniões, tem que ter um equilíbrio em cima disso, sabe? Porque, poxa, é o futuro dos jovens, né? É o futuro de um país, é o futuro do mundo. Não, e a escrita poxa, é nobre, Giba. É o que carrega. A BNCC, claro, são educadores, são pessoas evidentemente sérias e que estão preocupadas, sim, senão não estariam com o ensino, com o futuro do próprio planeta, ensinar sustentabilidade. Só que quando você fala em sustentabilidade, você tem que focar todas as áreas e você tem de estar preparado para acobertar, abrangê-las no seu repertório, né? E infelizmente o professor não está preparado para isso, porque a preparação dele hoje em dia ainda é cartesiana. Você sabe que o José Reis, que era um cientista e jornalista também da Folha, ele trabalhava muito com a ciência, amicíssimo da minha mãe tinha uma grande admiração por ele. Ele falava o seguinte, é isso que você está citando aí das pessoas, só de um amplo trabalho comum, em que se entrecruzem conhecimentos e experiências, é que conseguimos obter o fruto que dê não apenas o sabor da polpa, mas também a promessa de sementes e raízes para um futuro melhor. Mas veja, então a promessa de sementes e raízes para um futuro melhor, que é o que a gente está discutindo aqui. Exato. Dá toda a sustentação para que o professor seja capacitado e que possa distribuir. Porque qual a melhor coisa na vida, a gente que trabalha nesse lado educativo? É aprender e repartir. Exato. Mas se você não tem condição, o aluno para abranger o que você quer repartir, o que você aprendeu, e aí não tem essa chance, porque o aluno não consegue captar. O Kobe citou isso, que muita gente vai para a universidade e ingressa direto e não tem um embasamento mínimo, né? Para ser um engenheiro, para ser um médico, né? Eu ouvi atentamente o que o Kobe disse, vai mais ou menos contra o que eu acabei de sugerir. Não, mas o Kobe falou do menino de 14 anos que ainda não havia se decidido sobre qual área e acaba dando uma despesa para os pais que ele segue por uma determinada área e depois chega, puxa, mas não era isso que eu queria. Então, realmente, se eles tiverem uma abordagem mais ampla, não for forçado a se decidir na idade tão precoce para que área ele quer ir, realmente, nesse sentido, os objetivos do MEC, da BNCC, são, de fato, nobres. Só que isso pesa, e é um peso, eu que já há 40 e tantos anos trabalho com ensino foi isso, há 40 e poucos anos? Pois é, eu comecei em 1972, 72 até 2024, com certeza passa dos 40 anos, passa dos 50 anos até, se for contar, é claro, o meu tempo de assistente. O que eu percebo nesses anos todos é uma sobrecarga. O professor Jacir Venturi, recentemente... Também é uma pessoa, um grande abraço para o professor Jacir Venturi, o professor Eurovisto também, o professor Durval, tudo gente fantástica, todas pessoas fantásticas. Reforço, agrego o meu abraço a essas pessoas. E o Lucas também, hein, que está show Lucas aí no Guimarães curso. Já sabe que foi o pai dele que me ensinou PA e PG. Olha lá, progressão aritmétrica e progressão geométrica. Logaritmos, etc. Né? Todos esses recebem o meu abraço. Né? Então, eles também são... O professor Jacir Venturi, ele várias vezes escreve na Gazeta do Povo, no Estadão, né? E ele poderia, de repente, você vai convidar o Jacir aqui também? Sim, com o maior prazer, Jacir, já está convidado. Pergunte ao Jacir por que ele escreveu lá na coluna dele, o ensino médio está inchado. Esse título, essa frase que eu usei, é dele, não quero colocar o Jacir na fogueira, né? Mas então você veja, há pensamentos conflitantes no que se refere à posição que eu tomei. Mas, sinceramente, para quem está, como eu, há mais de 40 anos, trabalhando com ensino médio, eu atesto, eu sou testemunha de que o jovem de hoje em dia, apesar das virtudes todas, inclusive a minha filha, que tanto me ensina, né? Negócio de iPhone, de internet, Twitter, ela me dá verdadeiras aulas. Eu respeito muito a juventude, e ela é capaz de absorver esse tipo de sobrecarga, na minha opinião. Mas eu coloco em dúvida, será que o ensino médio não está de fato inchado?
Mas por isso que a gente tem que trazer essas discussões. Aqui ninguém quer ferrar o outro, não é isso? Não tem esse sentido, né? Mas é de melhorar o nosso país, melhorar toda a estrutura educacional. Eu acho que tem que focar nisso. E eu queria mudar um pouquinho, só porque nós estamos com o tempo já se esvaindo, mas falar um pouco do seu irmão. Porque eu dei muita aula particular a vida inteira em São Paulo. Aqui, às vezes, o vizinho pergunta, o filho dele é aluno e conhece você também. Mas todo mundo que era assim, indicado aí pelas pessoas da sociedade, e às vezes pessoas mais humildes também, eles conheciam o Aloísio. Eu falava, quem que dá aula de matemática para você, né? Eu perguntava para o aluno, ele falava, o Aloísio. Ele dá aula para mim, já dá aula para mim, deu aula para o meu primo, para o meu tio, para o vizinho, para o neto. O seu irmão tem uma carreira brilhante, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. E não é de universidade, de trabalhar na universidade, ele é engenheiro também, né? Ele é engenheiro. Então, mas o que ele se dedicou, quanta gente, Geraldo, eu conheço muita, porque eu com o ANTA e tal, a gente tem muito acesso, conversando com os alunos. Eles têm uma admiração pelo seu irmão, então eu queria passar todo o meu... Sabe, assim, é um orgulho que eu tenho de ser amigo dele, porque ele é uma pessoa fantástica. Nas férias ia lá em Guaratuba, ia para ajudar as pessoas quando estava de recuperação e tal. Uma pessoa fantástica, né? Você podia falar só um pouquinho? Essa época de férias, talvez, em que ele está imbuído, o foco que ele tem naquilo, eu acho isso fundamental. Eu também tenho uma profunda admiração por ele, pela dedicação dele e pela maneira como ele soube conduzir a profissão dele. Ele jamais teve carteira assinada, jamais trabalhou para qualquer instituição de ensino. Ou seja, ele abriu mão dos benefícios em das prol leis dos sociais. alunos. Em prol dos alunos, que é, na verdade, a vocação dele. Eu entendo isso também de minha parte, como uma espécie de sacerdócio. É o isso padre, é incrível, é o professor, é o médico que precisa estar preocupado com o ensino no nosso país. O Aloísio, ele é engenheiro, e quando ele se formou em engenharia, ele é ele é da tua altura, né? É da minha altura. E ele é mais novo? Eu sou um pouquinho mais alto, agora talvez com a idade eu tenha crescido. Ele é um pouquinho mais novo, acho que não chega a 2 anos, um ano e alguns meses. E quando ele se formou em engenharia, Giba, a família toda disse, vai ser engenheiro, vai seguir os passos do seu irmão, que vai ser professor, né, como se fosse algum demérito. E eu também disse para ele, você tem um diploma de engenheiro? Eu também tenho, não tinha muito moral para falar, mas para mim eu tive a sorte já de me envolver com o magistério tão cedo. Não, eu quero ser professor. Ele insistiu e ele autonomamente realmente assumiu essa profissão, essa missão, eu diria, de dar aulas particulares. Durante algum tempo ele trabalhou com equipe. Havia uma equipe, equipe chamavam, nos velhos tempos, formada por ele e mais vários ex-alunos meus, inclusive, e eles trabalhavam em conjunto e atendiam, até que os outros eram engenheiros também. Roberto, é legal pra caramba isso. Werneck do Carmo, Joaquim Daledone, eles acabaram derivando para a engenharia, mas o Aloísio permaneceu até hoje. A esposa dele é que não deve gostar muito, porque ele sai de casa ao meio-dia e volta à meia-noite e trabalha também, como você disse, na praia, em Guaratuba. E faz o que gosta. Isso é fundamental na escolha de uma profissão. Mas o que me encanta realmente é a admiração que os alunos dele têm por ele. Não só os alunos, eu tenho também. Você é irmão do Aloísio? Todo mundo fala. Ele que é meu irmão, eu respondo desse jeito. Mas é claro que dá na mesma. Ele é bastante parecido comigo, tanto que nos velhos tempos o apelido dele era Xerox. Eu era o original. Hoje em dia nem tanto, porque eu perdi os dois são brilhantes, os dois. Essa observação corre por conta da sua bondade. Não é bondade. A admiração pelo esforço do Aloísio, essa existe, é muito grande. Geraldo, eu queria que você desse aí algumas palavras tão boas quanto que você já falou até agora, mas para despedir, porque nós estamos com o tempo em cima. Certo. E dá uma esperança, assim, porque tanta experiência que você teve, né? Experiência e esperança, né? Mas assim, da tua carreira, das pessoas com que você convive. Outro dia eu estava subindo a escada lá da Vicente Machado para ministrar aula. Você estava lá com um grupo de alunos e alunas conversando. É, né? Tão gostoso chegar na Vicente Machado e encontrar aqueles alunos que foram teus alunos na Ângelo Sampaio no ano anterior. É demais, é demais. É muito legal, eles têm um carinho, né? A alegria. Aliás, você também, né? É muito, muito afável com os seus alunos. E eu recebo essa amabilidade deles com muita alegria. Realmente isso existe. Mas isso é muito bacana. Então,
fazendo um resumo aí, uma sinopse aí do que você imagina, para tanta gente que você vai falar, né? Quantas pessoas não te conhecem aqui em Curitiba? Muito mais do que a mim, mas, meu Deus, isso é uma história aqui. E gente, né, que foram meus alunos antigamente e hoje em dia são geneticistas, são engenheiros aeroespaciais. Fale para eles aí, ó, cadê? Aqui, ó. Né? Salmo Raskin, o meu grande abraço a você. Excelente médico, né? Wesley Proença, excelente geneticista, né? O maior geneticista do país. Uma vez me perguntaram, a equipe de marketing do Positivo me perguntou, qual é o lado positivo de ser professor? E eu respondi, o lado positivo de ser professor é você ver o seu aluno conquistando o mundo e você se sentir parte do processo. E da parte inicial, inclusive. Da parte inicial, os primeiros passos, que talvez sejam até os mais importantes para que você siga lá. Eu me sinto responsável, de certo modo, sem querer parecer com isso arrogante, é claro, pelo encaminhamento que os meus estudantes tiveram. Isso é muito gratificante. Eu vejo que lá no curso do ITA, né, todos os anos a gente vê as pessoas passando lá, já soube de alunos que passaram pelas nossas mãos no preparatório para o ITA, para o IME, e hoje estão lançando satélites artificiais à base de Alcântara, no Maranhão. Então, a juventude, na minha opinião, está realmente muito bem encaminhada e saiba, você, que é meu aluno, daqui a 5, 10 anos, quando você estiver formado e já bem sucedido na tua profissão, e me encontrar pela rua, aliás, é incrível, todas as vezes que eu vou ao Couto Pereira assistir o Curitiba, aliás, eu gasto, Giba, R$2.000 com a taxa de manutenção da cadeira cativa. Tem cativa lá, né? Tenho cativa lá, não perco um jogo, mas não gasto um centavo com psiquiatra, é terapêutico. E lá eu encontro, em cada passo que eu dou, professor, como vai o senhor, e muitas vezes são pessoas que já atingiram um grau de se tornarem pessoas públicas na vida, né? Pessoas muito conhecidas. E produtivas e vão ajudar muita gente, né? A minha alegria é poder encontrar com essas pessoas e ser reconhecido. Professor, o senhor me deu aula no tal, o senhor não me lembra de mim? E às vezes eu lembro até de nome e sobrenome, né? Porque eu procuro... Não, e se você der uma corda, assim, entre aspas, falar, mas de onde foi? Vicente, Batel, aonde e tal? Você começa a relacionar com tanta gente que você já conhece da cidade, fica muito mais fácil e dá uma alegria tão grande, né, no coração. É exatamente dessa forma. Meu pai, ele se formou com a minha mãe em medicina, né? Meu pai foi ser cirurgião, minha mãe cientista, mas meu pai uma vez falou para mim, eu sempre falo isso aí para vocês porque eu acho muito importante. O professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua influência termina. Um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua influência termina. E é exatamente isso. Quanta gratidão eu tenho pelo Geraldo Camargo de Carvalho lá de São Paulo do Ano. Pelos livros dele. Então, cara fantástico, fantástico. E carrega um nome forte, né? Geraldo Camargo. Sim, tem agora também o professor Canto, tudo. Todo esse pessoal maravilhoso, sabe? A gente tem que ter essa gratidão. A gratidão é a memória do coração. A gente tem que ter isso. E os alunos, e tentar fazer a mesma coisa que a gente recebeu passar para eles, né, Geraldo? Ao mesmo tempo que eu concordo com as suas palavras, eu enalteço a importância do trabalho do professor. Porque o professor não pode errar. O erro do médico a terra cobre. O erro do professor passa de geração para geração. Veja a importância da nossa profissão, muitas vezes a responsabilidade, não reconhecida. Mas o que é bom de ser professor é que os resultados do nosso trabalho ficam para a eternidade. E podem ser mensurados. Você pode ver o teu aluno brilhando e ter uma medida. Sabia que teve um pouquinho de participação nessa história, né? Isso é o que deixa a minha profissão gratificante. Geraldo, antes de findar, aí eu queria cumprimentá-lo pela participação. Foi um prazer enorme a tua vinda aqui. E queria terminar para o pessoal aí com falando um pouco do país, né? Uma nação que só se preocupa com o desenvolvimento econômico, relegando a segundo plano o desenvolvimento educacional, estabelece para aquele que não pode ter a impossibilidade de ser. Então, gente, vamos cuidar dos nossos alunos, cuidar do país, valorizar a educação e trocar ideias para tentar melhorar sempre. E os alunos podem contar com o nosso apoio e nós estamos sempre torcendo por vocês.
Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba Lavras, e hoje enriquecida com a presença do querido Geraldo Krebsbach. Quer falar mais um pouquinho? Pode falar. Eu só quero agradecer a oportunidade que você me deu de dirigir a essa plateia. Coletividade. Que é a nossa coletividade, é o público que convive conosco, certamente estará nos assistindo. E, além disso, Giba, você talvez não tenha percebido, mas essa oportunidade que você dá a nós, já não tão jovens assim, de falarmos aqui e contarmos a nossa história, eu nunca tive essa oportunidade na vida. É uma maneira, por isso te agradeço, de nós deixarmos também registrada o legado, né? A nossa história. Né? Sim, é a coisa mais rica que tem no mundo, né? Isso aí. E você nos oportuniza isso. Por isso Obrigado. Também, em nome dos meus colegas que aqui já estiveram e de outros que virão, você já me falou aí, eu vou assisti-los também, o meu muito obrigado. Tenho certeza que eles também são gratos a você e ao pessoal que teve paciência de nos ouvir aí durante esses 60 minutos e assim também conhecer um pouquinho da nossa história. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um grande abraço.